Daqui uns minutinhos convidarei o Carlos Alberto para que faça a reunião da noite, ele já está se apresentando. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Seja bem-vindo, Beto, que possamos ter uma excelente reunião. Bom, gente, boa noite para todos. Bom, gente, é com muita alegria que nós estamos de volta para realizar o trabalho das quintas-feiras, que é esse manifesto do nosso coração no que remonta às necessidades de estudar as leis da vida. Trabalho que nós realizamos há 21 anos, ininterruptamente. Viemos de uma outra casa onde estudamos o Livro dos Espíritos, na época das sextas-feiras, por 13 anos. E nós já estamos aí com esse período maravilhoso aqui na casa de Kardec, agora às noites de quinta-feira. Então sejam bem-vindos, vocês que estão vindo a primeira vez, que possam se sentir acolhidos. Peço desculpa por não estar abraçando a todos, mas aqui nós temos muito trabalho, pouco trabalhador, então a gente tem que se virar para ajustar as questões aqui. Ainda mais quando a gripe nos tira os trabalhadores, né? Aí a gente tem que ser goleiro, lateral, meio de campo, atacante, e aí nós perdemos a oportunidade de abraçá-los. E nós, então, também endereçamos um abraço a todos os nossos amigos que estão em casa, que acompanham a transmissão através da Rede Amigo Espírita, desse canal bendito, que estamos caminhando aí para atingir 300 mil inscritos na conta do YouTube. E também aproveito para convidá-los para se inscreverem, compartilhar o trabalho, convidar os amigos, acionar o sininho, para que quando tiver as transmissões vocês sejam comunicados. E também convidá-los para conhecer o canal nosso, aqui da FIAC, que é o canal YouTube Gênese. Pois bem, nós abraçamos a todos os nossos amigos aí do Facebook, do YouTube, só tomar cuidado, e que Denise possa representá-los, trazendo as indagações, os comentários. Tá bom, Denise? Pois bem, gente, o nosso tema hoje desafiador: despertar no além-túmulo. Vocês estão dispostos? Ao tema ou despertar no além-túmulo? Ao tema, né? Melhor. Então tá bom. Pois bem, e nós então vamos dar continuidade à questão 318 e 319 do Livro dos Espíritos, que foi publicado em 18 de abril de 1857. Para quem está chegando, é a obra fundamental do Espiritismo. Pois bem, então, na última semana trabalhamos a questão 317, após a morte os espíritos conservam o amor da pátria. Estão lembrados? Discutimos aqui alguns aspectos, e eu não vou fazer conexão com a semana anterior, porque o foco é diferente. Nós vamos agora fazer a leitura da questão 318, Kardec formula assim os espíritos. Para situá-los além disto. Lembrança da existência corporal. Esse é o tópico que estamos trabalhando na segunda parte, capítulo 6. As ideias dos espíritos se modificam no estado errante. O que é o estado errante? Esse é um termo, um neologismo criado por Kardec para falar sobre a erraticidade. Erraticidade é o mundo dos espíritos. Não significa que é o mundo errante, e sim aonde a vida realmente é verdadeira e eterna. A nossa não é verdadeira, sob um ponto de vista, sim, outro não. A definir que a nossa estada na Terra é transitória. Então, por isso é que ela não é eterna. É um ciclo. A encarnação é um ciclo. Espíritos somos todos, encarnados e desencarnados, certo?
Mas aqui a terminologia espírito vai ser adotada no sentido de, quando desencarnamos, quando deixamos a veste física, que vamos para o mundo espiritual, as ideias modificam. Ou seja, as ideias que tínhamos aqui na Terra, elas se modificam quando nós chegamos na pátria espiritual? É esta a indagação. Pois bem, os espíritos superiores respondem a Allan Kardec assim: modificam? E muito. Sofrem grandes modificações à medida em que o espírito se desmaterializa. Às vezes, ele pode permanecer muito tempo com as mesmas ideias. Mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e o espírito vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. Então aqui, o texto é simples, é bem explicado, mas nós podemos utilizar alguns recursos para esclarecer ainda mais. Vamos lá. Quando os espíritos afirmam que há grandes modificações, mas que essas modificações vão acontecendo à medida em que o espírito se desmaterializa, eles estão nos fornecendo um elemento interessante da gente pensar. Que quando na Terra, vinculado às questões ditas materiais, nós também acabamos como que materializando o pensamento. Ou seja, nós temos necessidade de viver o mundo objetivo para atuar com 5 sentidos. Dá uma ideia interessante. Tato, olfato, paladar, audição e visão. Certo? Percepções. No mundo espiritual, nós vamos viver a verdade, a realidade espiritual. E as nossas percepções modificam. Então você não mais utilizará o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão sob o ponto de vista humano. Porque começa que nós não teremos mais o corpo físico. Tá certo? Como que o espírito vê e ouve? Para ficar só assim? Com a própria alma. A definir que o nosso espírito, ele tem uma percepção ampla e não particularizada. Ficou claro? É como se os 5 sentidos se tornassem um só. Então você vê, ouve, percebe. Pois bem, só que quando o espírito desencarna, como nós estamos psicologicamente condicionados ao mundo objetivo da Terra, né, nós precisamos de um tempo de adaptação. Então isso é importante. Essa adaptação ela vai então nos convidar para nos desprendermos da matéria. A começar pelo corpo. Quando muito materializados, e a maioria dos homens assim acontece, chegamos no mundo espiritual, psicologicamente, se você estiver num ambiente escuro, sem incidência da luz solar, é natural que o espírito tenha a sensação de frio. Não significa que lá a temperatura está baixa. É porque nós subentendemos que sem a luz solar, não é? Nós temos uma tendência a nos encolher e sentir frio. Como ao contrário. É natural que o espírito, como ele vai ficar muito tempo sem a rotina humana, ele sinta fome. Sinta fome.
sinta sede. Não são os seus órgãos que vão clamar por água, ou por alimento, ou por aquecimento. É a sua desenvoltura psicológica, os seus condicionamentos, certo? Então, quando Jesus, no Evangelho, fala que o Filho do Homem não tem uma pedra para recostar a sua cabeça, fazendo uma alusão que ele não tinha preocupações excessivas com as coisas da terra, ele não estava dizendo para que nós nos tornemos alienados, fanáticos, eremitas, e nos desvincular das coisas daqui. Porque você precisa da roupa, você precisa do pão, você precisa do remédio. Não é assim? Pois bem. Mas aonde que está o problema que enfrentamos na nossa encarnação? É quando permitimos que a paixão fale mais alto do que o instinto de preservação, as necessidades básicas. Ou seja, o problema está no excesso e no supérfluo. Ficou claro? É muito simples. Tanto que o nosso corpo, quando nós oneramos, por exemplo, na alimentação, ele vai levantar o dedinho e falar assim, menos. Aí a gente corre na farmácia, toma as providências. Para depois continuar fazendo o que fazia. Aí o corpinho levanta o dedo de novo, assim, menos. Até que chega num ponto que não dá para se resolver a curto prazo. Tem que se cuidar, vai ter que utilizar terapêuticas, porque houve uma oneração em função de um excesso. Certo? Então, no mundo espiritual, a concepção da vida, ela muda por circunstância e por necessidade. Circunstância. O indivíduo vai estar num novo ambiente. E ele não vai ter o favorecimento que obtinha quando aqui na Terra. Então, naturalmente, pelas circunstâncias serem diferentes, ele já vai ser convidado a pensar diferente. E quem pensa diferente faz diferente. Vocês já viram essa propaganda aí? É de uma rádio dessa aí. Pense diferente e faça diferente. No mundo espiritual, você será naturalmente convidado a pensar diferente. Só que a adaptação a essa nova realidade, ela não tem um tempo marcado. A cada um segundo as suas obras. Vem o Evangelho de novo. E para vocês que gostam que a gente cite o Evangelho, e nós também temos prazer em fazê-lo, nós podemos encontrar num versículo muito especial, que encaixa aqui nesse contexto, que é o primeiro versículo do capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Então, a casa do Pai, Kardec dá uma bela aula para nós, não é? No capítulo terceiro, do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí Kardec diz assim, a casa do Pai é o universo. As moradas são os mundos, os planetas, os sistemas, e etc, etc. A Terra é uma morada. E a gente pode apertar um pouquinho mais ainda o parafuso e dizer, e existem as moradas íntimas. E o estudo do Espiritismo vai fomentar que a gente adentre na percepção, olha que legal, percepção, ou seja, vamos trabalhar com sentidos, né? Vamos lidar com emoções, com sentimentos, percepções quanto ao mundo íntimo. E quando a gente mergulha no mundo íntimo, nós vamos verificar o seguinte, que nós temos muitas moradas na intimidade, não é assim? E somos nós que temos a responsabilidade de escolher a morada que a gente habita, dentro da sua própria intimidade. Então tem momentos, para trazer apenas uma imagem, tem momentos que o indivíduo escolhe viver na morada
íntima, por exemplo, da sala da casa. Viver o social. Tem momentos que a gente vai para o quarto, nós vamos trabalhar a nossa intimidade. Tem momentos que a gente vai para a cozinha, promover a alimentação. Não é? Tem momentos que nós vamos para o jardim, cuidar da sensibilidade. Não é? Nós podemos ir para o escritório, trabalhar, tudo dentro de casa, só para dar uma ideia. Tem indivíduos que moram na casa, mas vivem do lado de fora da casa. Não tem umas histórias assim? Tem outros que moram, apreciam a casa, mas de vez em quando vão passear. Tem outros que se sentem trancafiados dentro da casa. Tem uns que pulam cerca. Não tem umas histórias assim? Pode até ser cerca elétrica. Aventuras. Não é? É assim que nós lidamos com a realidade espiritual. Conforme eu vejo, eu trabalho, eu sinto, eu vou realizando e eu vou construindo e vou sustentando os painéis. Esses painéis que eu alimento, na verdade, serão aqueles que eu vou enfrentar quando chegar do lado de lá. Então Jesus diz assim, vou preparar lugar. Estão lembrados do próprio versículo que eu citei aqui agora? A casa do Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar lugar. Aí o religioso fica assim, Jesus, então arruma um barracãozinho aí para mim. Por favor, eu quero uma kitnet. Eu sou humilde, tá, Jesus? Mas, por favor, essa kitnet que seja perto do Santo Antônio, do Bezerra de Menezes, do Emmanuel. Não é? Eu quero morar perto dos espíritos eleitos. Gente, nós estamos no século XXI. Com o advento da internet, de tanta informação, não dá para a gente ficar pensando que Jesus está arrumando um quartinho para a gente. Que é muito cômodo. Vocês não acham, não? Ele é o governador espiritual do planeta. Por sinal, ele tem muitas tarefas, né? E, na verdade, a obra é a da construção, evolução, progresso. Todos aqueles que contribuem para o progresso social estão trabalhando para Jesus, ou não? Ele não é o coordenador? Pois bem. Então, na verdade, quando ele diz, vou preparar lugar, ele como mestre, ele te atende, você está confuso, necessitado, você quer aprender, por isso é que ele diz, não se turbe o vosso coração. Quando ele diz assim, ele está consolando alguém que procurou, concorda? Porque Jesus não vai lá na praça e falar para os fariseus, não se turbe o vosso... Os fariseus vão falar assim, você é doido. Quem que é você? Manda crucificar. Então, o discurso de Jesus é para aqueles que o procuram, porque ele é respeitoso. A cada um não é segundo as suas obras, então cada um tem seu time. A evolução, na verdade, ela depende do seu esforço. Então, quando você procura, e ele como mestre apresenta para você um painel, dá uma dica que é necessário que se desenvolva um projeto, porque ninguém constrói nenhuma casa sem projeto. Grandes problemas da nossa vida existem porque não há planejamento, estratégia. Então, ele como mestre, sabedor dos caminhos, ele diz assim, prepara, trabalha, estuda, esforce e faça luz. Aí, quando você movimentar fazendo luz, você, na verdade, está preparando o lugar. Então, é você que prepara o lugar, não é ele. Mas ele não vai dizer, eu não vou preparar lugar. Que se dane. Se vire. Não, ele não vai falar isso. Porque ele é um espírito nobre. É um espírito puro. E a hierarquia espiritual vai definindo o quê? Comportamento, educação, ética, sensibilidade, cuidado, carinho. Não pode ser diferente. Então, quando a gente encontra alguma coisa que nos constrange, que nos assusta, pode ter certeza que não tem nada a ver com o mundo espiritual superior. E muito menos com o comportamento dos amigos que realmente amam a humanidade.
Eles não fazem revolução, eles não ficam jogando tomate para que os homens acordem ou mudam as leis. Não. Eles esperam que os homens despertem. Existe um capítulo no Livro dos Espíritos que trata da atuação dos benfeitores espirituais em nossas vidas. Os anjos guardiões. É um capítulo do Livro dos Espíritos que nós deveríamos estudar diariamente. Diariamente. Porque ali existe um tratado doutrinário que nos ensina como que os espíritos que são mais elevados, que cuidam da humanidade, como que eles atuam. São mestres, são educadores de primeira linha. E eles trabalham em nome do mestre maior, que é Jesus. Certo? Não estou fazendo aqui qualquer alusão religiosa, de poder, de mágica, nada disso. Eu estou falando de uma sociedade que existe do lado de lá, que é muito mais organizada. Aliás, que é organizada, porque a nossa não se caracteriza por organização. Porque falta cultura, falta educação, falta informação. Por isso é que a gente vê comportamentos assim, que a gente fica assim em pânico, tem horas. Porque existem 3 grupos, nós podemos classificar a humanidade em 3 grupos. Aqueles que estão em busca, os incrédulos, que se tornam rebeldes, que se tornam agressivos, vaidosos, orgulhosos. Tá? E existe o grupo dos indiferentes. O grupo dos indiferentes são daqueles espíritos que ainda a ficha não caiu. São espíritos, em alguns casos, mais simples, porque esse grupo do indiferente ele também se ramifica aí, todas as categorias que a gente possa tentar classificar. Mas o que importa para a gente entender é o seguinte, que nós estamos tentando entrar num grupo daqueles que querem fazer alguma coisa de diferente. E esse querer fazer de diferente, ele na verdade pressupõe que você se esforce. Não procure nas religiões o que elas não possam dar. Não vá na ciência exigindo que a ciência atenda a quesitos que ela não é competência dela. E a filosofia também tem seus limites. Então eu falei de 3 aspectos. Filosofia, ciência e religião. Certo? O espiritismo se pauta em 3 aspectos. Filosofia, ciência e religião. Só que a ciência espírita não tem nada a ver com a ciência humana. A ciência espírita estuda a natureza, a origem dos espíritos, como que os espíritos se comportam. Então nós estamos aqui, na verdade, estudando o espiritismo, que tem a ver com a minha realidade, como que eu milito, como eu lido com a vida, como eu concebo a vida. E agora eu já começo a ter informações que eu estou não só inserido num contexto humano, social, que tem a ver com a sociedade terrena, mas a novidade é que eu também participo de uma sociedade espiritual. Que, diga-se de passagem, a sociedade humana, eu estou aqui por pouco tempo. A minha família verdadeira está no mundo espiritual. Olha que interessante. E ela não se limita a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50. Não. Nós vamos encontrar com muita gente boa. Nós vamos encontrar com muitos espíritos que são desafios. Nós vamos encontrar com espíritos que foram amigos da última existência, da penúltima existência. Nós vamos encontrar com situações complexas. Então, o tempo que a gente fica aqui é muito curto. Fala rapidinho, por favor. Esse despertar no além-túmulo, ele só acontece realmente no além-túmulo, porque, por exemplo, uma pessoa que está em coma, que já está perdendo a consciência, perdendo, né, o sentido, certo, está claro. pode já estar no processo do além-túmulo? Sim. Vamos pensar uma coisa. Nós queremos... A proposta é trabalhar com a delimitação morte, túmulo e vida pós-túmulo. Porque se a gente abre muito, eu perco o foco da conversa. Tá? Mas
para não deixar de te atender, eu vou dizer o seguinte, que por isso é que estudamos na casa espírita o espiritismo. Eu acabei de dizer, nós nos relacionamos com os espíritos. Não foi isso que eu disse? E você não percebe os espíritos com a sua audição, com a sua visão, com seus sentidos físicos. O intercâmbio que a pessoa encarnada tem com os espíritos se dá através da mediunidade, que é o sexto sentido. Ficou claro? Então, nós não vivemos apenas numa encarnação, apenas interagindo com os humanos. Então, no instante em que nós intercambiamos com as faixas espirituais, nós estamos passeando por lá. Ficou claro? De uma forma mais intensa e prática, porque a grande maioria das pessoas não tem maturidade para lidar com a mediunidade durante o dia a dia, mas a humanidade, sem conhecimento, ela visita o mundo espiritual todas as noites. Nós não precisamos de dormir? O corpo não precisa da reparação energética? Certo? Durante o nosso sono físico, o nosso espírito vai para o mundo espiritual. Então você estará se relacionando com os espíritos desencarnados e com os encarnados também. Então, eu sonhei com uma mãe, encontrou com ela, possivelmente. Né? Tem sonhos que têm a ver também com as imaginações. Então, depende da profundidade do processo. Mas a tendência é que encontrei com mamãe. Mamãe está aqui encarnada, tá? Não, meu papai já foi, sonhei com o papai. Você encontrou então com o papai. E estavam os dois juntos de mão dada. Os três estavam lá no mundo espiritual. Qual que é o problema? Nenhum. Ah, isso é coisa de doido. Isso é imaginação, invencionismo. Não acredito nisso, não. Ok. Mas e quando você tem sonhos, por exemplo, premonitórios? Aí chega no dia seguinte, batata, acontece. De onde você tirou isso? Invencionismo? Então, eu não vou tratar o assunto sonhos e nem mediunidade, porque senão eu perco o foco. Tá bom? Só para dar direção. Então, quando o indivíduo está predisposto, ele está prenunciando, ou está prenunciando a desencarnação, mortes lentas, natural que ele comece a visitar mais o mundo espiritual do que conscientemente dialogar com os homens. Então é muito comum, você já deve ter vivido essas experiências em família, né? Para não dizer que podem estar até recordando de alguma forma aí como que aconteceu com vocês em outras existências. Por que não? Então você vai despedindo o indivíduo e o indivíduo despedindo. E, olha, essa noite ele ficou sobressaltado. E ficou falando o nome de um monte de gente que já morreu. Já escutaram histórias assim? Por que ele está falando o nome das pessoas que já desencarnaram? Ele pode estar vivendo um processo de reminiscência, natural também, fenômeno anímico. Você está desencarnando, o filme volta. E tem muita gente aí que não está tão velhinha ainda, que está entrando na fase de lembrar as coisas que ficavam... Meu Deus, eu estou lembrando o que eu fiz com 8 anos de idade. O filme está começando a passar. Você não vai desencarnar, pode ficar tranquilo. Mas isso é um processo. À medida que o indivíduo vai envelhecendo, nós vamos rebobinando o filme. É natural. Porque a velhice é um preparatório para a desencarnação e o renascimento lá de lá. Natural. Por isso é que o velho ele vai se tornando tão sensível quanto a criança. A criança está chegando. Ela está mais lá do que cá. Então é natural que ela brinque, que ela converse com a boneca, que ela converse com os super-heróis, o menino que brinca com o carrinho, tem alguém dirigindo o carrinho? Tem não, meu filho. Tem sim, papai, olha lá. É natural. Eu atendi um caso assim, muito legal. Teve um indivíduo, uma família de médiuns. O pai era médium, mãe médium, e a gente brinca na roça, né? Os catarrentos, tudo médium. Tinha um quarto de brinquedo na casa da família lá. E era brinquedo eletrônico. O pessoal entrou em pânico.
Porque era um tal de brinquedo ligar lá de madrugada. Teve dia lá que eles acordaram lá, tinha 5, 6, 7 brinquedos ligados, e os meninos, todos eles apagados lá, corpinho físico. Mas no plano espiritual, eles todos lá agitando, lá brincando, junto com os espíritos que ligavam os equipamentos. Médium na casa, ectoplasma. Espírito não liga microfone ou desliga. Liga microfone. Porque ele não tem atuação direta na matéria. A matéria é conforme nós lidamos com ela. Mas se tiver um médium aqui que tem abundância de ectoplasma, o espírito assim, desliga o microfone. Até ele assusta. Ó, o microfone desligou. Por quê? A partir da vontade dele, ele manipulou energias de médiuns inconscientes e atua na matéria. Põe fogo, entorta garfo. Eu tinha um médico que eu atendi que, coitado, ou ele gastava dinheiro demais. Sabe com o quê? Aqueles canos antigos que seguravam o chuveiro. Era comum ele estar tomando banho, de repente o cano começava a entortar. Ele saía pelado do banheiro, desesperado, com medo, um homem de quase 50 anos de idade, viu? Não é menininho, não. Aí nós chegamos aqui na casa dele para explicar para ele o que estava acontecendo e dar direção no processo mediúnico dele. Mas, foi uns 10 canos de chuveiro. Eles entortavam tudo, panela caía, era uma festa. O povo entra em pânico. E é tudo que os espíritos brincalhões querem. O fenômeno é natural. É natural. Agora, se está em processo chamado poltergeist, há a caracterização de obsessões. Espíritos brincalhões que querem assustar, querem levar os indivíduos à derrocada, quer tirar a vida de alguém. Aí ele fica no ouvidinho, suicida, 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 suicida. Até que o indivíduo vai para o lado de lá e vai ver a bobagem que fez. Atuação dos espíritos. E quando é médium, ouve o que os outros não ouvem. E ouvem intensamente, repetidamente. É a característica da obsessão. Estudem o Livro dos Médiuns, Allan Kardec, no que trata das obsessões. Vocês vão entender como é que funciona o processo. E eu não posso ficar aqui falando de obsessão, porque senão Denise vai me mandar embora. Porque eu tenho que dizer o seguinte, que esses processos acontecem. Ficou claro? Mas vamos embora, porque o tema vai dizer o seguinte, então a adaptação tem a ver com conhecimento. E como você perguntou, a preparação, ela não necessariamente, ela vai se dar apenas aqui. É o que a gente está estudando aqui. O espírito chega no mundo espiritual, dependendo do grau de fixação, do grau de imperfeição do espírito, vamos ficar assim. Ele tem dificuldade de adaptar no mundo espiritual. Costuma o espírito ficar décadas. Tem espíritos que podem ficar séculos presos em situações da retaguarda. Nós atendemos espíritos em reuniões mediúnicas que estão vinculados à escravidão do Brasil. A Inconfidência Mineira. Essa semana nós atendemos espíritos aqui vinculados à Segunda Guerra Mundial. Quantas décadas se passaram? Estão lá. Espíritos que estão presos em campos de concentração. Por quê? É o grau de desequilíbrio, apego, uma série de questões que envolvem. Então eu vou voltar com Jesus no Evangelho dizendo, desvincula. Não fica preso em coisas materiais, não fica agarrado em pessoas, não. Porque isso faz mal, agora e depois. Entendam isso. O seu filho não é seu objeto. O seu marido, você não tomou posse dele. Ele é um espírito livre, ela também. Nós não temos direito, nós não temos o dever de querer teleguiar a vida dos outros. Isso é um grande equívoco espiritual, que vai caracterizar, na verdade, vaidades, né? Egoísmo e etc. Mas não é só a esse assunto que nós estamos nos referindo. Nós estamos trabalhando as questões que envolvem o apego, porque o apego é uma doença.
que precisa de ser cuidada. Tá? Então a gente brinca, né? Quando eu estava atendendo um caso aqui, aí a companheira que veio trazer o atendimento para nós, ela virou e falou assim, mas ela vai desencarnar. O trabalhador da FEAC estava ele estava mais desencarnado do que o paciente. Mas ela está desencarnando. Eu falei assim, que bênção! Ela quase mandou me prender. Bênção, casamento. Eu não estou torcendo. Eu estou vibrando para ela desencarnar. Na hora certa. Porque ninguém aqui tem o direito de desligar aparelho. Aliás, vai a dica. É um tipo de assassinato. Eutanásia, o espiritismo não respalda de forma alguma. Porque se o espírito tem ainda, o corpo ainda tem um sopro de vida, significa que ele precisa de passar por aquele processo. A hora é só o pai. Não é? Então, assim, eu não quero entrar no mérito, assunto polêmico, cada um pensa e age conforme as suas concepções, mas cuidado. Cuidado. E no caso, que eu não fica parecendo aqui que eu estou torcendo para a pessoa desencarnar, no sentido, vai para a gente ficar livre. Não é nesse contexto. Porque a pessoa, muitas vezes, ela fomenta o próprio sofrimento em função do apego. Reflitam sobre isso. Então você pode contribuir para atrasar a desencarnação de alguém. Pode. O paciente, ele pode dificultar a própria desencarnação. Rebelde à nova realidade. Então o despreparo, a falta de conhecimento, tudo entra em cena nessas questões. Não existe, por parte dos técnicos espirituais, qualquer tipo de agressão. Então as coisas são muito simples. Nós vamos chegar num tempo aqui na Terra que a desencarnação não será mais tão sofrida quanto ela é hoje. Chegou a hora. Tchau. Fui. Fiquem com Deus. E quem está aqui, vai com Deus. Não esqueça de orar por mim. Pode deixar, eu também oro por você. Acabou. Vida que segue. Aí a pessoa nos procura e fala assim, Alberto, eu não consigo chorar. Aí o outro diz assim, eu choro só de passar na porta. Avalie o grau de maturidade, a estrutura psicológica para lidar com as questões. Porque aonde há exagero, é uma nota que necessita de terapêutica na hora certa. Então vamos encarar a vida sob o ponto de vista da coragem, da maturidade e procurar recurso. Conhecimento é exatamente para a gente resolver as questões. Não adianta fugir. Vocês desculpem, eu não estou querendo fugir do assunto, aliás, eu estou tentando voltar, mas eu tenho demanda aqui que a gente tem que atender, né? Os espíritos vão pedindo e a gente vai respondendo aqui as necessidades. Porque o sofrimento do mundo está muito grande. Se o sofrimento está muito grande, o desconhecimento para lidar com o sofrimento também está na mesma ordem. Então, qual é o papel do espírita? Semear alegria, esperança, conhecimento, inclusive para preparar as pessoas para a nova realidade. Ou vocês têm dúvida que esse curso aqui não é para desencarnação? Edivaldo nem volta aqui semana que vem. Hein? Passou uma pelenga aí há pouco tempo, né? Achou que ia, os espíritos volta, acabou, que você tem muito ainda que fazer. Você não tem merecimento para desencarnar. Olha que legal. Aí o outro, esse aí merece, vai desencarnar. Cuidado também. Né? Não acha que o negócio é empurrar a pirambeira abaixo, não, porque você pode estar complicando o processo. Portanto, vamos orar e pedir inspiração para a gente compreender os fatos. O grande lance é desenvolver, portanto, o espírito de adequação. A adaptação. E eu não posso deixar de citar Jesus. Quando no capítulo 5 do Evangelho de Mateus ele diz assim, vós sois o sal da terra. Reflitam. Capacidade de adequação, de tempero, de ajuste.
Pergunta 319 para me cumprir o protocolo. Já tendo o espírito vivido a vida espiritual, antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao retornar ao mundo dos espíritos? Essa pergunta é show de bola. Gostaram? A senhora queria fazer essa pergunta? A senhora acabou. Então, eu posso convidar a senhora a só fazer um ajuste na sua frase? A senhora não perdeu a sua mãe. Ela é educada, alma sensível. Quem dera se os homens todos fossem educados e fossem sinceros como a senhora. Mas eu sei que no fundo, você sente que perdeu. Mas tudo bem. E não está errado, mãe é mãe. Mas na verdade nós vamos entender que ela nunca vai te deixar. Bem-aventurados ou bem-aventuradas, como queira, as mães. Não existe tarefa mais especial no mundo. Tão desvalorizada nos dias atuais. Porque nós, quanto sociedade, estamos nos empobrecendo. Nós estamos rasgando o que temos de mais legítimo, importante na evolução, que é a família. Não existe família verdadeiramente estruturada sem as mães. Existem muitos pais que se tornam baitas mães. É verdade. Há pouco tempo eu conversava, fui fazer uma compra numa loja, no shopping. Estava eu e meus filhos. E aí, o vendedor, comecei a brincar, né? Eu não consigo ficar quieto, eu brinco com todo mundo. Estou brincando, quebrando ambiente, contando uns casos para ele morrendo de rir, tá? E eu brincando com meu filho, e etc. Aí eu virei, num determinado momento eu falei assim, olha, eu falo para o meu filho que a coisa mais importante é a dificuldade no processo do aprendizado. Porque sem a dor, sem o limite, a gente não valoriza. É próprio do ser humano. Pois bem, eu não vou fugir da senhora não, fica tranquila. E aí, eu disse assim, pois é, bem-aventurados aqueles que têm pais, que são cuidadosos, que são realmente pais. Embora os limites que cada um de nós possuímos, trazemos, né, como seres humanos. Mas eu estou falando do pai que é educador. Do pai que é carinhoso, mas o pai que sabe dizer não. O pai que é equilibrado, o pai que é exemplo, o pai que dedica a vida para os filhos. Sabe aquele pai que o filho fala assim, pai, vai lá jogar seu futebol? Você tem direito disso também, pai? O senhor precisa de divertir, porque o filho vê o pai o tempo todo envolvido com eles, sustentando, cuidando, sendo amigo e não amiguinho de escola que dá chute no traseiro. Isso, para mim, não tem valor. Eu respeito, mas eu estou tratando um assunto sobre outro ponto de vista. Eu estou falando da referência moral. E eu não estou me referindo aos exageros, tanto que eu equilibrei aqui razão e sentimento. Isso é fundamental. Isso é o pilar para qualquer educando, para qualquer filho. Para qualquer filho. E quando eu falo desse assunto, eu falo com orgulho, bato no peito. Meu espírito antigo, retrógrado, bate no peito dizendo, desse assunto eu conheço. Porque o meu pai desencarnou, eu tinha 12 anos de idade. E hoje, quando ele, de vez em quando ele aparece para isso, só para me trazer pepino. Aparece o meu pai e eu falo assim, a melhor coisa que aconteceu foi o senhor ter partido quando eu tinha 12 anos. Porque eu fui ter que lamber sabão. Eu tive que crescer na vida sem a estrutura que eu estou pregando aqui, que eu estou falando dela. Eu tive que me virar para valorizar. Então eu sei a importância, porque eu vivi na pele de um pai na vida de um menino, de um filho. Mas a mãe é fundamental. A mãe é extraordinária.
Porque a mãe, ela é o toque do equilíbrio, da intuição, da sensibilidade, do exemplo, da dedicação. Então, meio, o Espírito, tem um texto que diz assim: não estamos nos referindo àquelas que põem no mundo. Estamos falando das mães, que representam o mandato mediúnico de Jesus. Porque mediunidade é da vida. Mediunidade é da esperança, é cuidar. Sabe? Ah, meu anjinho. A mãe, eu não estou falando daquelas exageradas, né? Porque geralmente as mães são. Mas eu estou falando das mães que sempre olham para os filhos como anjos. Ele pode ser o maior criminoso. Me perguntaram essa semana, observem bem o que chega para nós. Se nós espíritas temos notícia de aonde se encontra o espírito de Adolf Hitler. Todo mundo balançou aí, né? Eu já vi absurdos no meio espírita de pessoas completamente descaridosas. Para mim, é manifestação das trevas, com todo respeito. Porque se eu for me referir a Adolf Hitler e todos aqueles sanguinários que passaram pelo mundo, a minha obrigação como discípulo de Jesus, não estou dizendo que é o que eu sinto, eu estou falando é o que eu penso, porque o sentir é muito diferente. Mas a minha obrigação é olhar para Adolf Hitler com o olhar daquela que foi a mãe dele. Qual o olhar de uma mãe bendita para um filho que comete os atos que ele cometeu? Cada um tira a sua conclusão, tá bom? Eu não vou discutir isso, porque de sentimento, postura, tem a ver com grau evolutivo. Mas eu estou querendo trazer aqui um paradigma chamado Evangelho. Porque Jesus disse que nenhuma das ovelhas iria se perder. Então a alma mais incauta é aquela que está mais doente. E Jesus disse que quem precisa de médico é doente. Então você que está se candidatando a ser cristão, sob o ponto de vista espírita, como que nós estamos tratando as pessoas? Como que nós analisamos o comportamento na sociedade? Isso é para pensar, tá bom? Então, eu respondi para essa pessoa: graças a Deus, eu nunca vi um médium sério, equilibrado, se referindo às particularidades desse ou daquele. Foi assim que Chico, por exemplo, se comportava. Ele, para escorregar, costumava dizer assim: graças a Deus, os espíritos nunca me falaram do assunto. Porque ele sentiu o peso. Então, observemos a chegada no mundo espiritual daqueles que estão em total desequilíbrio. Eles são acolhidos por mães, por almas que realmente vivenciam o amor na plenitude. Entendam bem o que eu quero te dizer. Porque é assim que eu preciso de tentar, pelo menos, se vocês acharem que eu estou errado, todos têm direito, mas é assim que eu tento preparar a minha mente para encarar os desafios do amanhã, porque eu não sei o que me reserva. Sem bondade na alma, você não vai em lugar nenhum. Isso eu estou vendo na prática, com o contato com as orientações dos espíritos. E eu vou dizer mais, para quem está chegando, os amigos do chat, que eu, particularmente, aprendo o espiritismo muito mais com os sofredores do que com aqueles que estão lá nas instâncias superiores. Porque a gente não dá conta de acompanhar o pensamento deles, né? Mas a dor, meu amigo, ela é uma chave de um valor espetacular. Então não seja indiferente à dor. Se a dor bater na sua porta, compreenda-a e tire a lição. Mas se a dor está no vizinho, você tem
por inteligência espiritual, obrigação de socorrer. Não seja indiferente. Sabia que a Denise estava aqui querendo falar. Vamos embora. Primeiro, agradecer a audiência do chat. Muitos amigos aqui nos acompanhando, tanto do Facebook quanto do YouTube. Eu vou trazer uma questão do Daniel, que foi um resumo do que teve de discussão aqui no chat, uma resposta da Márcia Raquel, que é a nossa tarefeira, nossa amiga aqui da casa, que foi bem legal também. O Daniel disse assim, se o espírito encarnado não está apegado ao que possui, ao que na ordem social, sem o egoísmo, sem o orgulho, que são prejudiciais à sua liberdade no bem, certamente vai estar num lugar privilegiado no céu? Aí a Márcia Raquel, nossa querida amiga da casa, contribuiu com um belíssimo comentário respondendo Daniel. Vencer as grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, são apenas um bom começo para a redenção do espírito em rumo à evolução no trabalho do bem. E para o Daniel, eu teço apenas um apontamentozinho. Privilégio no mundo espiritual, bem-estar, é um grande engano que a gente alimenta aqui. Para onde que eu vou depois? Descanse em paz. Vai viver entre os anjos. Jesus vai recepcioná-lo. Trombeta, carruagem. Vocês sabem que tem espíritos, principalmente religiosos fanáticos. A obra de André Luiz, Psicografia de Chico, é farta de histórias. Espíritos que foram muito fanáticos com relação a religiões, que quando desencarnam ficam no cemitério. Acompanham o cortejo, todos os protocolos. O povo vai embora, eles sentam, simbolicamente, e ficam esperando o anjo buscar. Sério? Sério. Fica esperando o julgamento, juízo final. Você sabe o que os espíritos costumam fazer? Em determinadas situações, eles se apresentam como tal. Para o indivíduo. Por isso é que é muito comum na história na história a gente encontrar aparições de espíritos assim muito elevados, embora tenha acontecido, mas em alguns casos um benfeitor espiritual se apresentou para um companheiro que estava em dificuldade com uma certa luminosidade. Como que ele vai interpretar aquela visão? Com a sua forma de ver, por exemplo, a vida, sob o ponto de vista religioso. Foi Santo Antônio que apareceu. É o Antônio, ele até chama Antônio, é o Antônio, um benfeitor que o acompanha em muitas existências. Então, assim, eu não estou aqui descaracterizando fatos, que eles podem ter acontecido e outros não, foi apenas interpretação. Só para vocês terem uma ideia, tem espíritos que se manifestam apresentando dramas conscienciais no mundo espiritual a partir da maneira que eles são cultuados aqui na Terra. Por exemplo, papas canonizados. Uma boa parte destes vivem dramas do lado de lá, porque eles não são, na verdade, o que os homens pintam aqui. Captaram. Então, assim, existem almas bondosas em todos os lugares, também nas religiões. A gente observa a árvore pelo fruto. Vamos lá na Igreja Católica. Nós temos um indivíduo, que é eu tenho que ser respeitoso, não é? No sentido hierárquico, que é o Santo Padre, que é o Papa. Ele é santo? Não. Ele é um filósofo. Ele é um homem muito bem intencionado, é um estudioso, que está com uma visão muito ampla, futurista, tentando trabalhar na igreja assuntos que para nós aqui são corriqueiros. Ou não? Quando ele fala, por exemplo, assim, lá na igreja, que
que a evangelização tinha que sair da igreja para ir para as comunidades. Ele viveu nas comunidades lá em Buenos Aires. Ele era um homem que tinha uma obra social muito legal. Então, quando ele entra numa estrutura que ela é toda blindada, toda formatada, comportamentos que os sacerdotes, que deveriam ser aqueles de maior exemplo no campo do trabalho junto aos sofredores, eles estão atrás de uma batina toda adornada de ouro, uma estrutura que inibe sentimentos. O que ele vai dizer? Vendo essa contradição, ele levanta o dedo, ele virou papa, ele tem o poder, o papa é pop, né? O papa é pop. Ele vai dizer, gente, está errado isso aqui. Só que ele vai lidar com uma estrutura milenar. Ele tem que ir devagar. As coisas não dão um salto de qualidade. Agora, o Papa fala alguma coisa, aí a comunidade católica propaga aquilo como se fosse uma verdade assim. A gente encontra esses textos que o Papa fala em quantos livros espíritas? O que eu estou querendo dizer? Eu não estou desvalorizando, desqualificando, que não é essa a pretensão. Eu estou dizendo que o trabalho dele é missionário, dentro da Igreja Católica, porque ele está dizendo para os padres que eles têm que sair da igreja e serem seres humanos como a gente. Ele está lutando lá contra uma série de problemas, ele está tentando implementar o casamento entre os sacerdotes, não é assim? Para dizer o seguinte, o sexo é pecaminoso? Ah, não, eu vou viver uma vida asceta, eu vou para servir a Jesus. Isso é passado, gente. Isso é mundo primitivo. Nós temos que viver em sociedade. Agora, se você vai casar ou não, isso não te atrapalha no trabalho da evangelização. Agora, existem pessoas que não vão, por exemplo, constituir família porque querem, isso é um ideal, de constituir uma família maior, querem ter tempo. Porque, por exemplo, nós que estamos no espiritismo, não fazemos do espiritismo profissão. Nós temos que trabalhar, ganha pão, viu? Tem que levar leite para os neném. E não posso só levar leite, eu tenho que ser um pai presente, não é verdade? Então eu não posso estar aqui na FIAC todos os dias, não dá. Então nós temos que diferenciar as coisas. Mas, por exemplo, se a gente pegar um exemplo, o Chico Xavier fez uma opção de vida, eu quero viver em função do próximo. E ele fez isso. Agora, daí dizer que ele é um santo, que ele não tinha conflitos, que ele é uma alma... Isso aí vai uma distância muito grande, porque é a mesma idolatria com que se trata o Papa. Os Espíritos estão dizendo para nós assim, todos somos iguais. Em que sentido? Somos seres humanos. Somos especiais nesse sentido, porque nós já pensamos, nós já sentimos, nós temos inteligência. E o que é muito importante, essa inteligência, ela é desenvolvida e vai garantir a nossa condição de entendimento da vida. Então, na raça humana, nós temos múltiplas sub-raças, se eu posso assim me expressar. Então, existe na raça humana homens menos, como existem homens mais evoluídos. Evoluídos em que sentido? Moral, intelectual, certo? Evoluídos no sentido comportamental, porque não adianta você ter a luz do entendimento, mas não operacionalizar realmente com um propósito firme de pôr em prática. Então, eu não tenho condições de parar a minha evolução para ficar avaliando a do outro. Eu tenho que cuidar da minha. E qual é a minha responsabilidade aqui agora? Compreender que eu sou um espírito imortal. E que eu já vivi muitos processos de desencarnação e reencarnação. A pergunta aqui foi, como o espírito já viveu outras desencarnações e se adaptou no mundo espiritual, não é mais fácil agora fazer essa adaptação, porque a gente já viveu esse processo? É isso que a pergunta fomentou para a gente. Olha aqui, já tendo o espírito vivido a vida espiritual antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao retornar ao mundo dos espíritos? Essa pergunta é extraordinária.
Por que você vai se espantar de novo quando você voltar para lá? Resposta: é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, reconhece perfeitamente sua condição. Ou seja, o primeiro momento é de perturbação. Mas à medida em que o tempo vai passando, ele vai recobrando a lucidez. E quanto mais evoluído é o espírito, menos tempo será essa perturbação. Ficou claro? Nós temos narrativas extraordinárias. Certa feita, eu fiz aqui nos últimos 7 ou 8 anos, 2 estudos, no Livro dos Espíritos, em que eu fiz questão de trazer uma narrativa, psicografada pelo Chico Xavier, da desencarnação de uma das suas irmãs. E é um dos relatos mais extraordinários que o Chico deixou. Porque ela vai contando, ela foi desencarnando, ela foi velhinha, foi ficando doente, aquela coisa toda. E foi muito legal, porque quando eu fiz esse estudo, eu tinha feito uma vez. Aí passou muitos anos. Aí estava aqui presente uma sobrinha neta do Chico Xavier, que era neta desta senhora que eu contei o caso. E foi uma das, entre aspas, a maior coincidência, porque o assunto versou sobre a desencarnação e, ao me deparar com ela, a presença dela na nossa casa, obviamente que todo mundo que vem aqui traz as suas companhias espirituais, e naquela noite, com muita alegria, a avó, a irmã de Chico Xavier, estava aqui presente. E eu vendo aquele painel, poxa, eu não vou perder a viagem, né? Aí eu relembrei e recontei a história da desencarnação dessa irmã de Chico. E foi muito legal, porque essa minha amiga, essa sobrinha neta de Chico, ela estava na noite da desencarnação da avó. Então, tudo que eu fui contando, ela, acompanhando o processo aqui, ela foi relembrando e ela foi entrando num estado de emoção. E aquilo foi contagiando o ambiente. Foi uma das reuniões. Você lembra disso, Sônia? Foi uma das reuniões mais emotivas que a gente teve aqui ao longo dos anos. Mas a história é a seguinte: ela ficou um tempo doente, e quando aproximou o dia do desencarne, ela começou a ter mais lucidez com relação ao mundo espiritual. Ou seja, ela foi identificando os parentes. Ela começou, sem perceber, dialogar com a mãe, com a madrasta, a mãe Maria João de Deus, a madrasta, que foi Cidália Batista, o irmão José Xavier, irmão de Chico, que desencarnou em 1939. E aí ela foi se relacionando e daquilo ela ia para o mundo espiritual, dialogava com eles, depois voltava para o corpo. Aí voltava os diálogos com as filhas, com os netos. E ela estava vivendo isso num bailar de uma festa. Até que, na narrativa, a ficha cai. E ela diz assim: mas o que vocês estão fazendo aqui? Se referindo à mãe, à madrasta, né? A segunda mãe, o irmão, etc. O que vocês estão fazendo aqui? Aí ela vai perceber que eles estavam ali para acolhê-la, porque tinha chegado a hora da desencarnação. E o que acontece? Ela não era espírita, diga-se de passagem, uma católica fervorosa e etc. E ela tem um vínculo com uma das filhas, assim, muito sério, muito intenso. Então, na verdade, o corpo combalido, em função da velhice, da doença, ela já não se movimentava. Quando ela vivia mais intensamente a realidade espiritual, ela se sentia mais jovial, ela se sentia mais leve, porque era uma desencarnação num processo meritório. Olha, a palavra aqui é chave. Um processo meritório, ou seja, meritocracia.
um espírito que viveu com justiça, com bondade, caridosa, católica, fervorosa, desencarnando muito melhor do que muito espírita aí, bambambam, intelectual, fera, famoso. O que vale é conduta, amigo. O que vale é o expediente íntimo. Pegaram aí? Só que, qual era a questão? Era o apego, era o amor muito complexo que ela tinha com a filha. Então, ela, ao se deparar com aquela novidade, estava chegando a hora, e no painel do moribundo se confundem desencarnados e encarnados, naquele mesmo ambiente. Olha que barato. Tem gente que não está gostando do assunto, não. Ó, você gostando ou não, é assim, ponto. Se você acredita que o sol está lá e ponto. Vamos embora. Então, ela se rebela. Ela se desestrutura. Porque ela não queria perder a condição de estar convivendo com a filha. Aí isso causou um problema. Porque o espírito estava num processo do desligamento lento, natural, sem nenhuma complexidade. Era assim, apertou o botão, estou aqui, viu, gente? Cheguei, oi, oi, ui, ui. Mas a desestrutura criou, então, esse problema. Então, os espíritos vão ter um trabalho a mais. E essa obra conta esses detalhes. Até que chegou num ponto em que os espíritos começaram a trabalhar com os familiares, na chamada melhora aparente. Já ouviram falar? Fica todo mundo assim, vai morrer, vai morrer. Ó, melhorou, vamos embora, amanhã eu volto. É tudo que os espíritos superiores precisam. Aí o povo desafoga o trânsito, desembola o quarto. Aí geralmente só fica um ou outro, mais equilibrado, mais fácil de pôr para dormir, e é ali que tudo acontece. Enganou todo mundo? Não é nesse sentido. É por conta do apego, tanto de quem está indo, quanto de quem está envolvido no processo. Fiz-me claro? Tem novidade aqui? Já viveram histórias assim? Se não, se preparem, se preparem. Pois bem, aí ela desencarna. E é muito interessante porque... antes dela desencarnar, calma. A senhora já desencarnou, espere. O que aconteceu? Para convencê-la, os espíritos trouxeram amigas da juventude dela que já tinham desencarnado. E que participavam das homílias, das procissões, todas elas muito religiosas, Pedro Leopoldo, década lá de trás, né? E elas fizeram um cortejo e entraram no quarto com um determinado quadro que eles carregavam nas procissões lá em Pedro Leopoldo, que era um quadro que mexia com as emoções de todas elas. E então criou-se um ambiente todo voltado para a religiosidade, para os aspectos que envolviam o carinho, da amizade, etc., para que ela se entregasse no último suspiro. Extraordinário essas narrativas. Porque então ela vai chegar no mundo espiritual envolvida por todo um acontecimento assim que envolve a história do espírito. Tudo isso é preservado. Por isso é que é natural que vovó, vovô, papai, titi, papagaio, aquela turma que tem mais afinidade e que estão já em condições, detalhe, né? Porque desencarnou antes não significa que está lá na estação te esperando. Depende da condição do espírito. Alguns já até voltaram, por que não? Então, na verdade, o que importa é que a chegada no mundo espiritual ela vai se caracterizar por um processo muito bonito e que será um convite pleno para a desvinculação. E no Evangelho, ou a espiritualidade, trabalha respeitando os vínculos. Então não vão dizer para você, rompe. Não é assim.
Eles criam circunstâncias para que a gente reestabeleçam laços que, em tese ou teoricamente, ficaram rompidos, não é? Para que o indivíduo viva de uma forma mais natural possível essa vinculação, para que a desvinculação com as questões terrenas aconteçam de uma forma menos abrupta possível. Mas, não obstante, as situações, em alguns casos, muito adversas. E que para o espírito se torna desesperador. E a gente vê isso no dia a dia. Até nas despedidas, nos velórios, a gente consegue, mesmo que a grande maioria não tenha conhecimento da verdade do lado de lá, a gente costuma ter umas impressões em função do comportamento das pessoas. Aquelas histórias que deixam sempre rastros. E nem sempre é agradável, repito. Porque é cunhada de revolta, de desespero, de acusações. O indivíduo mal fechou os olhos, já estão disputando posses, a herdade. Ou ele se foi e as brigas iniciam por outros motivos. Porque eu costumo dizer que existem pessoas que são aglutinadoras. Tem um poder magnético que atraem, não só para si, mas conseguem fomentar um ambiente de equilíbrio no próprio clã. O indivíduo desencarna, parece que é como se bastasse para que todas as outras células se desagregassem. Significa o quê? Que o time acabou. Que chega agora uma novidade. Uma nova proposta de vida para estes. Porque, na verdade, eles estavam aglutinados em função de uma necessidade espiritual. Quando se retira o indivíduo e aquele campo magnético fenece ou desfalece ou pulveriza, como queira, significa que uma nova etapa surge para que os espíritos que ali se encontravam partam para uma nova vinculação, para uma nova estrutura que está sendo fomentada ao nível até familiar. Não mais com aquele grupo, entenderam? Mas se vinculando a outras formações, a outros grupos que necessitam de se reencontrar para ajustarem os seus processos evolutivos. O assunto é amplo, eu não quero cansá-los, porque chega num ponto que a gente começa a correr o risco de ficar muito árido, porque são muitas informações. O que vale para nós refletir nesse contexto, principalmente, é que recordar o passado acontece de uma forma muito especial para que a gente busque os elementos que a gente precisa. Então, quando o espírito chega no mundo espiritual, ele vai se recordar das suas experiências. Experiências que ele viveu em outras desencarnações. Mas ele pode também buscar experiências que ele teve nessa existência que vão ser valorosas para que ele se ajuste a uma nova realidade de vida. Quer um exemplo prático? Se na vida a gente tem esses desafios de adequação, existe uma história belíssima de Paulo de Tarso. Saulo, o doutor Saulo. Saulo, quando se converte ao cristianismo, que na verdade é um processo maravilhoso que vale estudar, considerada a obra astro de toda a lavra, psicografada por Chico Xavier, é uma obra imperdível. Paulo e Estevão. Este livro é fundamental para a gente não só conhecer histórias, mas para a gente pensar na nossa condição de discípulos do Cristo. Pois bem, Saulo de Tarso, ele vivia um conflito seríssimo, não era só religioso. E o diferencial do livro é que ele vai contar o que os homens na Terra não sabem.
o amor que Saulo tinha com seus pais, a sua irmã, o amor que ele tinha com Abigail, a noiva da vida dele. Essa história é belíssima. E Abigail, só resumindo a história, não vou trazer o último capítulo. Como é que chama isso agora, Denise? Spoiler. Eu não vou falar do spoiler. Não vou falar do final do livro. Mas Abigail se torna cristã. Meu Deus! Foi o ponto complicado para Saulo de Tarso, o maior perseguidor do cristianismo, na fala dele mesmo. Eu não sou digno que me chamais de apóstolo, porque eu não conheci o Cristo e fui perseguidor dos cristãos. Mas voltando, Paulo, quando se depara com a verdade, se propõe a mudar, e aí começa o seu calvário bendito, Paulo de Tarso, que era um homem poderoso, dos mais ricos de Jerusalém, com cidadania romana, ele abre mão de tudo. Abre mão de tudo. Ele é expulso praticamente da família. Ele se tornou uma vergonha para os pais. No caso, seu pai e sua irmã. Tem uma cena que Emmanuel narra, extraordinária, quando ele bate na porta da casa do pai. E o pai escorraça, expulsa. Só que o pai, depois que faz, meio que se arrepende. Mas sem perder a pose de judeu tradicional, ele pega uma bolsa de dinheiro e manda que um servo vai entregar para aquele que agora é um mendigo. E o Paulo de Tarso tem aquela postura magnânima. Agora eu sou do Cristo. Extraordinária essa cena. Pois bem, por que nós estamos contando isso? Porque Paulo foi se adaptar a uma nova vida, a duras penas. Porque se a gente fazer uma alusão às questões sociais, é muito mais fácil você não ter e se adaptar ao ter recursos. É muito mais fácil. Aliás, para algumas pessoas é um prêmio. Depende do ponto de vista. Mas é muito diferente, é bem diferente de você ter e deixar de ter. É o que está acontecendo no mundo atual. Eu não podia deixar de fazer um comentário. Num evento público hoje, um empresário suicida na frente de centenas de pessoas, inclusive do ministro, que representava o governo. Suicidou, deu um tiro na frente de todo mundo. O evento foi suspenso em respeito ao empresário. Ao fato em si, por problemas financeiros. Então, desde o pobre às classes mais altas, tirando os poucos do mundo que são milionários, porque na verdade a história configura que poucos sempre na história tiveram muitos, e a maioria nem se compara a esse pouco que estes poucos possuem. Pois bem, o que está acontecendo é uma crise social, psicológica no mundo inteiro. E o materialismo está perdendo espaço. Isso nós precisamos de entender. Nós tivemos na história do nosso país recente, as últimas 2 décadas, a história do maior roubo de todos os tempos, na história mundial. Bilhões, bilhões e bilhões, que foram acordados entre líderes. E o resultado disso, economicamente falando, tá? É uma crise sem precedente em todas as classes.
E existem milhões de pessoas que não conseguem ver isso. E existe um número muito maior que está desesperado. Não sabe o que faz. Imagine você um pai de família e não ter o dinheiro para o leite. Tem muita gente cometendo crimes aí porque não tem outra alternativa. Então nós não estamos discutindo o ato. Nós estamos avaliando o fato sobre o contexto geral e nem justifica-se os erros. Não estou entrando nessa polêmica. Eu estou só fazendo uma alusão que o Paulo de Tarso, ele abriu mão de tudo. E existem muitos espíritos que chegam no mundo espiritual completamente perdidos, porque foi tirado deles exatamente essa posse. Então o que está acontecendo no fenômeno social? Observe o que eu vou dizer, hein? Sobre o ponto de vista espiritual, é uma bênção para a humanidade. Porque a crise é um sinônimo de mudança. A humanidade vai ter que se adaptar em pouco tempo a uma nova realidade que está chegando sem pedir licença. Adaptações, empregos, profissões, tudo isso vai vir, para não dizer que já está batendo na porta. Então não pensem que aprovar isto ou aquilo vai mudar o status da sociedade em pouco tempo. Está reencarnando espíritos com um profundo comprometimento com as questões sociais, ecológicas, tecnológicas, que são aqueles que vão dar um passo importante para muitos de nós que vamos voltar aqui, muitas vezes, para dar continuidade a um processo. Então, olha o que eu estou dizendo. Então, quem está ansioso ou desesperado com resultados agora? A lógica está dizendo assim, você está perdendo tempo. Abra o seu coração e comece a perceber que existem coisas muito mais importantes para você do que você perder tempo discutindo ou desesperado, achando que as coisas não têm solução. Tudo está encaminhando para o progresso da humanidade. E como eu disse lá atrás, a dor, a escassez, os limites ensinam mais. Nós estamos tendo essa oportunidade. Agora, bem-aventurado quem tiver dignidade. Bem-aventurado aqueles que tiverem obediência e resignação no coração. Bem-aventurado aqueles que buscarem na oração o contato com os espíritos superiores, ouvindo a voz dos benfeitores da vida maior. Bem-aventurado aqueles que procurarem sintonia com os amigos que se foram e se tornar exemplo para aqueles que estão ficando. Saibam, o nosso tempo está passando. E o que nós estamos levando? Isto aqui é importante. Você leva amigos, você leva o bem, a luz, tudo de bom que você semeia. Como você também pode levar culpa, medo, desestrutura, desespero, em função da sua indiferença, da nossa rebeldia com tudo que está acontecendo na humanidade. E aqueles que estão despedindo de seres que estão partindo agora, que nós possamos orar por todos eles. Allan Kardec um dia o fez, atendendo um pedido que chegou por uma carta, aonde uma viúva pedia para que Kardec orasse pelo marido querido que tinha partido. E eu vou trazer essa oração como prece final do nosso encontro de hoje. Está na Revista Espírita de 1863. Kardec orou dizendo: Deus Todo-Poderoso, dignai-vos acolher favoravelmente a prece que vos dirijo pelo Espírito do Senhor X. Fazei-o entrever vossas divinas claridades
e tornai-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permiti que os bons espíritos lhe levem minhas palavras e meus pensamentos. Tu, que me eras caro no mundo, ouve minha voz que te chama para te dar novo penhor da minha afeição. Deus quis que fosses libertado primeiro. Eu não me poderia lamentar sem egoísmo, porque seria lamentar para ti as penas e os sofrimentos da vida. Espero, pois, com resignação, o momento de nossa reunião no mundo mais feliz, onde você me precedeu. Sei que a nossa separação é apenas momentânea e que, por mais longa que me possa parecer, a duração se apaga ante a eternidade de felicidade que Deus promete aos seus eleitos. Que a sua bondade me preserve de fazer que possa retardar esse instante desejado e que, assim, me poupe a dor de te não encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, como é doce e consoladora a certeza de que entre nós há apenas um véu material que te subtrai a minha vista, que podes estar aqui ao meu lado, ver-me e ouvir-me como outrora, e melhor ainda que outrora, que não me esqueces mais do que eu te esqueço, que os nossos pensamentos não cessam de confundir-se e que o teu me segue e sustente sempre. Allan Kardec. Uma prece que nos conta um pouco de como nós podemos dialogar com os espíritos que já se foram e que eles possam continuar conosco, como agora, nessa comunhão de sentimentos, principalmente, em meio às borrascas, às tempestades do caminho. Nós precisamos do amparo espiritual. Nós necessitamos da inspiração, do esclarecimento, da presença destes que já compreendem a senda da libertação e que eles possam nos alertar quando nos desviarmos do caminho. Que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença. Que este momento de oração, de comunhão, entre as almas da esfera da terra e do espaço, possa também envolver a todos que sofrem, aos desesperados, aos suicidas, aos encarcerados e aqueles que ainda vibram no crime, na mentira, na dissimulação. Que as luzes do Senhor possam socorrer a todos os pedidos que se encontram em nossa casa, abençoando a todos os lares que estão sintonizados neste momento. Que a luz do bem contagie e traga a esperança, a certeza de que dias melhores estão a caminho. Ajuda-nos, Senhor, a esperá-los
pela força do trabalho que nos engrandece. Que o espírito de Allan Kardec, de Amélie Gabrielle Boudet, sua esposa, receba da família da FEAC os sentimentos da mais pura gratidão por eles terem nos adotado como necessitados de luz e de paz. E que Jesus, nosso Senhor e Guia, permaneça para sempre nos domínios dos corações. Que Maria Santíssima esteja inspirando as mães do Brasil. Muito obrigado a todos. Nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Que assim seja. Amigos, agradecemos pela presença, os amigos do chat, que possam todos voltar